Automais, um oferecimento. Cerveja Império Puro Malte. Água, malte e lúpulo na receita perfeita. Amigos do Automais, começando mais uma edição do seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band Esportes para todo o Brasil, para dar aquela animada no seu domingão. Agora, claro, que ao longo de toda a semana estamos no ar 24 horas por dia nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e no nosso site automaistv.com.br, onde você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso segmento. Então, bora falar sobre o que a gente mais gosta? Vamos lá! Amigos do Automais, se você tem 300 mil reais na mão e não quer de jeito nenhum um Classe C, um A4 ou um Série 3, você tem agora duas alternativas ecologicamente corretas, o Honda Accord e o JAC EJ7. Meu caro Cássio, o mundo está ficando ecologicamente correto e eletrificado de alguma maneira. A gente tem aqui o primeiro passo da eletrificação e ali total. Será que então vale a pena trocar algum dos 3 sedãs da Tríade de Ouro por esses 2 asiáticos eletrificados? Bem da verdade, a maioria das pessoas que tem gasto 300 mil reais num carro no Brasil hoje tem ido para um SUV, né? Mas, falando aqui do nosso Jacão, não custa lembrar que a Jaque chegou no Brasil sendo surpreendente, era o slogan, e ela continua surpreendendo nos últimos anos com uma estratégia voltada para carros 100% elétricos, o EJ7. Custa um pouco menos do que o Accord híbrido. O Accord você chamou aí de oriental, de japonês, mas na verdade ele é um produto da American Honda, né? Ele é um produto muito voltado para o gosto do público americano e até por isso chega aqui no Brasil custando um pouco caro demais, batendo com os sedãs médios de marca premium, né? Olha, antes de andar, preciso fazer um disclaimer aqui. Eu não consigo entender qual o cenário em que um JAC EJ7 pode fazer mais sentido do que um Honda Accord, mas quem sabe a gente andando, a minha opinião muda. Até porque eles são muito diferentes, ali você tem um carro 100% elétrico e aqui você tem um carro híbrido, então na economia do dia a dia ali você vai economizar muito mais. E os dois, em relação ao trio de ouro que a gente falou, eles são bem maiores e mais imponentes. O Accord tem essa cara de Civicão, mas é bem mais que isso. E o EJ7 é o primeiro carro da nova fase da Jaque, agora adquirida pela Volkswagen. É verdade, não custa lembrar, né? O expertise da Jaque em fazer carros elétricos a baixo custo na China, e não custa lembrar também que na China carros elétricos já estão vendendo há algum tempo na casa de centenas de milhares, já existe volume, já existe escala lá. E a Jaque faz carro elétrico barato tão bem que a Volkswagen foi lá e comprou um pedacinho para usar esse expertise da montadora chinesa. Então já que a gente saiu do mundo dos carros 100% a combustão, como são os 3 de luxo lá, vamos para o primeiro passo da eletrificação, vamos andar de Accord primeiro para poder entender se vale a pena essa pegada verde desses carros. Bora aí! Olha, meu caro João Bragato, preciso dar um disclaimer aqui. Eu sempre fui muito fã de Honda Accord porque é justamente um carro feito para ser um carro de volume nos Estados Unidos, um carro que, como eu falei, já vendeu mais de 10 milhões de unidades nos Estados Unidos, mas ele não esquece do cara que gosta de guiar, ele não esquece de entregar um pouco de pegada esportiva, mesmo sendo um sedã totalmente pensado para ser um sedã familiar. É um carro de volume grande lá nos Estados Unidos, o que você falou, familiar, mas é exatamente isso que você falou. A Honda, ela não esquece de quem tá aí desse lado. Eu aqui tô num conforto absurdo, mas quem tá aí também quer uma sensação gostosa de dirigir, e por isso compra um sedã, não compra um SUV. Exato. E o Accord, ele sempre prezou por isso, pela dinâmica, e lembra muito o Civic, mesmo ele sendo bem maior que o Civic, ele tem a suspensão mais durinha, a direção bem direta, e é um carro que, dinamicamente, ele tá bem superior ao JAC. Bem superior. Ele é um Civicão, né? Se o Civic pudesse custar 50% a mais, ou 30% a mais, ele seria um Accord, né? Na verdade, o Civic é um carro de volume aqui no Brasil, porque a gente é um país de renda menor que os Estados Unidos, mas o papel que historicamente, para explicar bem para o consumidor brasileiro, né? O papel que historicamente é do Civic no Brasil, que é de ser um sedã médio, com essa pitada mais esportiva, com esse público um pouco mais entusiasta, historicamente nos Estados Unidos esse papel é do Accord. Exato, e o Civic lá tem o papel que o City tem aqui, de ser o sedã de entrada da Honda, então tem essa diferença de degraus.
Mas o mais importante aqui nesse comparativo é a gente entender o quanto eles são diferentes em motorização. O Accord tem um motor 2.0 4 cilindros aspirado que não está conectado às rodas o tempo todo. Esse motor ele só funciona nos momentos em que ele seria mais econômico, ou seja, você está na estrada, ele vai acoplar nas rodas e vai funcionar para impulsionar o carro. Mas em outras situações do dia a dia na cidade, é um motor elétrico que faz todo o funcionamento e faz o carro andar. Mas o motor a combustão está ali funcionando para quê? Para carregar as baterias e tornar ele mais econômico, tanto que está fazendo 17 km por litro. É um tipo de híbrido que a gente ainda não está acostumado a ver no mercado brasileiro, em que o motor a combustão na cidade, no anda e para da cidade, é basicamente um gerador para as baterias do motor elétrico. E é engraçado o quanto que você pisa nele e o barulho do motor é uma coisa, o quanto que o carro está andando é outra. São coisas que não tem contexto e na cabeça ainda é meio difícil de entender, mas é um sistema tão simples que a Honda chama de eHEV. Então o nome até é chique, que vai ter em outros carros da marca aqui no Brasil. Mas é complexo e ao mesmo tempo mais simples até que o híbrido normal, que os dois motores funcionam ao mesmo tempo impulsionando as rodas. Aqui ou é um ou é outro, e sempre onde ele é mais eficiente, onde o elétrico é mais eficiente e onde a combustão é mais eficiente. E onde o híbrido brilha muito. A gente está falando do futuro ser eletrificado, mas é óbvio que a grande ansiedade que o consumidor sente quando considera um carro elétrico ainda é a questão da autonomia. E essa ainda é a grande vantagem que os carros híbridos trazem, né? Aqui a gente tem na cidade mais de 840 km de autonomia e o Jaque tem uma autonomia bastante boa até para um carro elétrico, mais de 400 km, mas estamos falando do dobro de autonomia aqui, né? Exatamente, só o custo que vai ser diferente, porque aqui você vai ter que pôr gasolina, ali você pode abastecer com eletricidade, que sai bem mais barato, e se der sorte ainda de carregar no eletroposto ou no trabalho, você vai gastar um total de R$0. Ou se você fizer como eu, colocar placas solares na sua casa, né? Aí você deixa a luz do sol abastecer ou cobrir o seu custo por quilômetro rodado. Bom, agora é minha hora de experimentar o primeiro passo da eletrificação aqui no Brasil. Olha só que legal esse câmbio aqui, colocando em P. Vai lá que é tudo seu. Este que inclusive é o primeiro câmbio por botões que não é ruim de mexer, né? Inclusive a ré aqui engatando, apertando para trás é super prático. A prova de idiotas, meu. Aí a gente já não sabe. Mas comparando, como a gente falou que o Accord e o EJ7 eles concorrem com A4, classe C e série 3, aqui a gente tem um carro com um acabamento muito bom para uma marca generalista, mas não tá lá naquele das marcas premium, aquele tchananas, aquele ziriguidum a mais que as marcas premium têm. E é engraçado que a própria Jaque, ela, depois a gente vai mostrar em detalhe aí o EJ7, ela busca algumas linguagens assim premium, como por exemplo o padrão de losango nas costuras, que é algo que a gente associa com Bentley, com Aston Martin, né? A Honda, ela é Honda. Honda é simplicidade, funcionalidade, as coisas aqui todas estão meio que no lugar que você espera. Os botões aqui do multimídia são grandes, as letras são grandes, fáceis de ler. Aliás, tem botão, né? Que a maioria das centrais multimídias hoje em dia nem tem, e conjuga o ar-condicionado com a central, que fica um caos. Exato, mantém os botões físicos, enfim. A coisa que o Accord mais busca ser, eu acho, acima de tudo, é amigável ao usuário. Exatamente. É um carro que, para a pessoa que está exatamente nesse momento da transição, né, dos carros mais antigos 100% a combustão, não está pronta ainda para o 100% elétrico, como é o Jaque, e também não está pronta para aquela transição totalmente tecnológica, né, porque você tem o painel de instrumentos meio digital, a central multimídia que tem botão, mas é já com Android Auto, Apple CarPlay, sem fio, carregador por indução, então você tem as modernidades, mas ainda assim com as facilidades que a gente tinha nos carros mais antigos, e ainda assim um carro muito surpreendentemente gostoso de dirigir. O Accord é muito competente e verdadeiramente um carro que acho que honra todo o legado dos bons sedãs que a Honda sempre teve, principalmente pra gente aqui o Civic. Agora, a Accord é um carro que eu cubro como jornalista há 20 anos, que eu já dirigi, acho que nas últimas 3 ou 4 gerações. Em compensação, um Jaque 100% elétrico eu nunca dirigi, não faço a menor ideia de como é, então agora estou muito empolgado para conhecer. Acho que esse é o momento de ir pro Jaque, vamos pro Jaque. Bom, vamos então comparar o Accord com o Jaque EJ7. Não dá para negar, né? Já que a gente estava usando de régua os premium alemães e dizendo que o Accord não chega nesse patamar, aqui a gente está um patamar ainda mais abaixo, justamente
porque o custo de um powertrain 100% elétrico, né, principalmente as baterias, é bastante elevado. Então, para você chegar no mesmo patamar de preço de um carro a combustão, você tem que abrir mão de um certo refinamento, abrir mão de equipamento. O próprio volante aqui, João, não tem regulagem telescópica aqui, somente a altura. Só a altura, que é coisa de carro mais popular, né? Porque hoje em dia até os mais baratos têm regulagem de profundidade e o volante é o mesmo de todos os outros carros da Jaque. Um material, principalmente essa gradinha aqui de baixo, parece de um carro popular e não de um carro premium, né? Mas o couro do volante é bem bom. O couro do volante é bom, o couro do acabamento aqui dos bancos é bastante macio, bastante rico. A gente tem uma padronagem em losango aqui que lembra Bentley, Aston Martin, Rolls Royce, usa esse tipo de padronagem. Óbvio que eu tô Lembra, né? exagerando, lembra distantemente. Agora é um carro simples de concepção, né? Você tem aqui o cluster digital com as informações mais básicas. A gente está com a bateria quase toda preenchida aqui no mostrador, nos dando 340 km de autonomia, ou seja, você efetivamente conseguir a autonomia que é anunciada nos ciclos, né? É difícil, você tem que estar engajado em dirigir de forma econômica. E esse painel de instrumentos ele tem um certo delay em mostrar as informações, já não é tão moderno quanto a gente vê em carros até mais baratos que eles, como Pulse, Nivus, por exemplo, que tem painel digital que não tem tanto delay quanto esse daí, por exemplo. Tem essa central multimídia que é bem maior do que a do Accord e ao contrário do Accord, que é cheia de botões na lateral para facilitar a vida do usuário, aqui não, aqui é totalmente digital. E o que é um problema muito grande que ela conjuga, tá vendo? Até chique agora, conjuga o ar-condicionado na central multimídia, ou seja, você tem que mexer aqui por botões no touch para controlar a temperatura do ar-condicionado, coisa que no Accord não precisa porque ele tem ali os elementos separados. Mas uma coisa que eu estou sentindo aqui na posição do passageiro é o Accord, ele é um sedã em sua essência baixo, você senta mais deitadão. Aqui eu tô meio que um pouco numa sensação de hatch, porque eu tô meio altinho. Principalmente porque o piso do carro é mais alto por conta das baterias. E lá no Accord, como você falou também de acabamento, lá a gente tinha um acabamento quase lá na marca Premium. Aqui tá bom para uma generalista, tudo aqui em cima macio, aqui também, mas aqui já tem o plástico duro, coisa que o Accord tinha uma faixinha um pouquinho menor. Não é um acabamento ruim, muito pelo contrário, é um acabamento muito bom para esse tipo de carro, para esse tipo de categoria que ele se inseriria se não fosse elétrico. Mas aí quando você coloca o preço dele beirando os 300 mil reais e tem os concorrentes premium, aí já começa a ser um pouco mais complicado pro EJ7, ainda que ele tenha muito mais espaço atrás do que todos os rivais. É óbvio que num rápido impressões eu dirigir assim, a gente não pode falar como é que esse carro vai estar daqui a 100 mil quilômetros, mas a sensação inicial é de muita qualidade de construção, né? O carro não faz barulho aqui nas irregularidades, ele é bastante silencioso, ele se sente bem isolado, né? Do exterior ele tem sim um feeling premium ao rodar, né? Agora, em relação ao Accord, ele acelera de forma mais veloz, né? O 0 a 100 aqui na casa de 6, o Accord é na casa de 7. Agora, ele não tem muito refinamento do jeito que ele joga essa potência, esse torque no chão. Tem bastante torque steer, que a gente chama, né? Que é quando, numa curva que você sente, quando você dá pé com o volante um pouco virado, a tendência é ele querer continuar virando, justamente porque a suspensão é muito macia, né? Muito ao gosto chinês. E outra coisa que surpreende desse carro é que, na verdade, ele é um hatchback, né? Se você abrir ali a tampa traseira, o vidro traseiro vem junto. Então ele tem, o Accord é um sedã com silhueta de coupé e aqui a gente tem um coupé de fato. Um hatchback, na verdade, né, com silhueta de sedã. E muito que você falou desse torque steering, na aceleração em reta, você sente que ele joga para os lados, você fica brigando com o volante, no bom português, dá aquela passarinhada e vê que falta aquele último acerto, aquele último toque ali, que era o que a Volkswagen estava prometendo para esse carro, que a Volkswagen já entrou no desenvolvimento do EJ7 e ficou talvez faltando. Mas eu preciso sentir realmente se foi barbeiragem sua que não conseguiu segurar o volante ou se realmente o carro tem aí essa dificuldade de se manter na linha reta. Então, comprove na prática o torque steer aqui do nosso EJ7. Quando a gente falou sobre dinâmica dos carros, o Accord ele é muito elogiável quanto a dinâmica dele, o quão bom ele é, o quanto ele lembra o Civic, um sedã realmente bom de dirigir. E aqui o EJ7, ó, deu uma acelerada aqui, você vê que ele brigou com a roda, ele deu uma sambadinha aqui meio que, eita, que eu não tô sabendo direito o que eu tô fazendo, mas ele é muito confortável, mais confortável que o Accord. É um carro 100% elétrico, o que significa que é um carro que não faz barulho, apesar de em baixas velocidades, tanto o Accord quanto o Jaque, né?
emitem um tipo de som aí para ajudar os pedestres, mas aqui você tem um rodar silencioso. O carro elétrico, 100% elétrico, ele é um carro que não vibra, que não esquenta ao rodar, então ele dá sim uma sensação justamente de insularidade, né? Ele te isola mais do ambiente externo do que o Accord. E isso, historicamente, é algo que a gente associa com carros de luxo, carros premium. Então, não dá para negar que só pelo fato dele não ter o ronco do motor a combustão, ele já tem uma sensação mais premium ao rodar do que o próprio Accord. E uma coisa que é um perigo desse silêncio é todos os outros barulhos do carro ficam muito mais evidentes, principalmente o barulho de suspensão. Aqui dá pra ver que a Jaque trabalhou bem na suspensão. A suspensão dele é mais macia, é mais voltada pro conforto, porque é pro gosto chinês, mas não é aquela suspensão barulhenta que outros carros da marca, por exemplo, têm. Aqui é uma suspensão com bom isolamento, silencioso, e você sente que ela não dá aquela batida seca, ela é bem acolchoada, podemos dizer assim. Realmente é uma suspensão voltada pro conforto, mas muito bem feita. E não dá pra negar que, pra quem viu a Jaque chegando no Brasil ali em 2013, eu testei muito naquele começo ali carros como o J2, J3, que eram carros bastante crus, né? Carros voltados para preço, né? Carros para serem baratos. Não dá para negar que a evolução de lá para cá da Jaque é monstruosa. Aqui a gente tem realmente um produto com uma sensação, né? Um look and feel premium, né? Um carro que tem a sensação de ser um carro de luxo. Tem esses pecadilhos, né, que a gente está falando aí, como do volante, ainda não está no mesmo patamar dos melhores carros de luxo que a Europa e o Japão têm a oferecer. Mas não dá para negar que a evolução da Jaque, só nesses 7, 8 anos de Brasil aqui, é monstruosa. E comparativamente ao Accord, uma coisa que eu estava sentindo agora é a direção. O quanto desse carro é mais rápida, mais direta, mas também muito mais leve que a direção do Accord. A direção do Accord também é rápida, também é direta, mas a direção do Accord é pesadinha, é mais voltada para essa pegada mais esportiva do sedã, e aqui essa direção é muito, muito leve, bem voltada para o conforto. Diferença entre os dois, hein? Aqui a gente tem um carro que está muito consolidado em termos de conceito há décadas, literalmente. O Accord é um sucesso nos Estados Unidos há décadas. Aqui a gente tem o que se chama no mundo das lutas de um novo contender, né? Uma nova proposta, um cara que está tentando trazer uma filosofia nova, e quem vai prevalecer, a gente sabe, na verdade, né, que essa filosofia aqui é a que vai prevalecer no mercado mundial nos próximos anos. O mercado brasileiro vai demorar um pouco mais, mas talvez a gente ainda esteja um pouco no início dessa curva. Eu gosto de brincar sempre que a gente ainda está no tempo do Motorola StarTAC, né, nos celulares, no caso dos carros elétricos, né? Sendo bem duro assim a dizer, dá para falar que o A4 Classe C e o Série 3, nas versões que concorrem com esses, são os carros do passado, 100% a combustão. O Accord já é o presente, é o híbrido. E aqui está o futuro. Mas todo futuro é uma aposta, né? E aqui é uma aposta, realmente uma aposta. E aí, se você for um pouco mais conservador na hora de apostar, você segura o seu dinheirinho antes de dar o all-in. Eu não tenho a menor dúvida aqui, João. No meu dinheiro hoje, o Honda Accord híbrido ainda é um carro que está alguns passos à frente em refinamento, em engenharia, em conjunto, né, em tudo que ele entrega como carro para o consumidor. Eu acho que ali você já tem um produto consolidado, um carro que já é muito conhecido, de um conjunto que o pessoal já está um pouco mais acostumado aqui no Brasil. Esse aqui ele tem potencial, mas falta aquele último ajuste, aquele ajuste fino que talvez a Volkswagen vai fazer agora, que colocou as mãos na Jaque. Porque, como diria Charles Bukowski, todas as crianças da maternidade têm mais potencial do que eu e você. Ou seja, não basta apenas ter o potencial, é preciso entregar. Exatamente. E você, qual dos dois você apostaria para levar na sua garagem? Accord ou EJ7? Ou ainda você deixaria de comprar um A4, um Classe C ou um Série 3 para apostar nesses dois eletrificados? Conta pra gente lá nos comentários. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E o que mais, meu caro Cássio? Cola lá em automaistv.com.br para acompanhar as últimas novidades do mercado motor, seja ele a combustão ou eletrificado. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. E até a próxima, e vamos embora antes da chuva. Amigos do Automais, imagine que você recebeu a seguinte notícia muito feliz. A sua mulher está grávida de gêmeos. É muito legal, mas o seu apartamento é pequeno. Aí você vai ter duas opções ou dois caminhos a percorrer. Um, quem sabe, é tentar fazer um puxadinho em cima da garagem, dividir a sala para criar mais um quarto. Outra opção seria você vender esse apartamento e comprar uma casa maior, em que tudo caiba com bastante conforto.
Pois com o carro elétrico é mais ou menos isso o que aconteceu nos últimos anos. A gente vinha aí da era do puxadinho, da adaptação de carros a combustão para o powertrain elétrico, e agora a gente está entrando numa nova era, a era dos carros que já nascem como carros elétricos, como o novo Volvo C40 Recharge, o primeiro Volvo 100% nativo elétrico, ou seja, o carro que foi pensado desde o instante zero para ser um carro elétrico, e isso é muito bom. Eu vou explicar para vocês por quê. A primeira vantagem de você priorizar um carro elétrico desde o começo é a aerodinâmica, afinal a autonomia ainda é um dos pontos que o pessoal sente mais angústia em relação ao carro elétrico. Então no C40 Recharge vocês veem aqui que a grade é fechada, o para-choque dianteiro é todo recortado, todo meio aquadradado, e aí se você continuar olhando aqui o belo perfil de um SUV coupé, vocês vão ver que a caída do teto é muito suave, mas não só isso, ela é recortada aqui, ó. Percebam que é quase um difusor que vem aqui trazendo ar justamente para essa asa traseira aqui. O resultado final é um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,31. Esse número é excepcional para um SUV. Vou dar uma referência para vocês. A minha Lagerta, minha 850 T5 1995, era um carro revolucionário nos anos 90, porque tinha um coeficiente aerodinâmico muito baixo. Só que uma Station Wagon é um carro muito mais baixo, muito mais estreito e muito mais longo do que um SUV. Tudo isso ajuda na aerodinâmica, pois os coeficientes aerodinâmicos da Lagerta e do C40 são praticamente o mesmo. Ou seja, a Volvo conseguiu pegar uma silhueta muito maior e transformar em algo que fura o ar tão bem quanto a minha antiga Lagerta. Outra coisa pela qual os carros elétricos são famosos por serem melhores do que seus companheiros a combustão é justamente no torque, na potência, né? Aqui a gente tem 407 cavalos de potência e 67 kg de torque, tudo isso embaixo do capô? Não, os motores estão lá embaixo. A gente tem dois motores, na verdade, que se pareiam, ou seja, o Volvo C40 Recharge tem tração integral, e aí, já que os motores estão lá embaixo, aqui debaixo do capô sobra um espacinho a mais para o famoso frunk ou front trunk, né? Um porta-malas dianteiro adicional. C40, porque se você é um volveiro, sabe que a letra C significa os carros design da Volvo, os carros onde a marca mais reforça a sua identidade visual, e a gente vê aqui nessa lanterna toda retalhada, picotada, realmente um dos pontos mais bonitos do carro, que é um carro muito bonito, sim, impressiona muito na rua, principalmente nessa cor Fjord Blue, exclusiva dele, cor de lançamento do C40. Mas já que a gente falou em porta-malas, e já que a gente está falando de um SUV familiar, você precisa sim de um porta-malas 413 litros aqui atrás, somados aos 30 lá da frente. Mas bora sentar no cockpit e falar do que interessa. Lembra que eu estava falando de paradigmas? Algumas coisas são bem diferentes nesse novo mundo nativo elétrico. Por exemplo, a chave aqui é igual a de um XC40 híbrido como o meu. Eu vou colocar ela aqui. E qual seria o instinto natural? Procurar um botão de partida. Não existe botão de partida, o carro elétrico não precisa mais de botão de partida. Por quê? Ele entende que se você entrou com a chave, você quer andar, né? E infelizmente não vou poder fazer o que o usuário, e nós também em breve em outro evento vamos poder fazer, que é sair andando aqui, mas basta você colocar em drive e pegar a estrada. Já que eu falei em chave do XC40, percebam que aqui dentro a gente tem sim muito XC40, mas com algumas diferenças importantes. Primeiro, nenhum material de origem animal nesse interior. Mesmo o banco aqui de alcântara com couro, na verdade não é alcântara e não é couro, ou seja, não tem origem animal nesses materiais. Vocês percebam aqui também que a gente tem um acabamento diferente nas portas e no painel, justamente para marcar essa distinção entre o C40 e o XC40. Outra coisa que eu gostei demais é o interior azul aqui, a parte de carpete, tanto embaixo quanto nas portas, nas laterais. Quando o XC40 foi apresentado, existia lá fora uma versão com um acabamento laranja, mas infelizmente foi considerado um pouco agressiva demais para o gosto do brasileiro. Dessa vez a Volvo apostou que o pessoal vai querer sim um interior colorido também, então interior também em azul, combinando com o Fjord Blue do exterior. Agora, o C40
tem o mesmo powertrain do XC40 Pure Electric, carro também 100% elétrico, e aí ele traz coisas interessantes que também a gente já tinha visto no XC40 Pure Electric, como por exemplo o Google Assistente nativo aqui. Você tem inclusive aplicativos como o Spotify nativo do próprio carro, sem nem precisar parear o seu celular, e aí quando você tiver com preguiça de apertar botões, você chama o Google Assistente e diz coisas como: Hey Google, olá, como posso ajudar? me leve para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está a 6 horas e 26 minutos do seu local, de carro e com trânsito moderado. Ele já faz a programação da navegação que você vai precisar aqui e leva em consideração os pontos de recarga caso seja necessário. Então ele faz o cálculo, inclusive, da carga que você vai chegar ao chegar lá. E olha aqui, os eletropostos estão disponíveis para nós conseguirmos chegar sem preocupações no Rio de Janeiro. Já que eu falei de XC40, a gente tem dimensões externas muito parecidas aqui entre o XC40 e o C40. Onde a coisa muda, evidentemente, para você ter esse visual aqui de SUV Coupé, o teto dá uma baixada boa, mas isso não afeta o espaço para a cabeça. Vocês veem aqui que eu tô cabendo tranquilo atrás de mim mesmo, o banco regulado para eu mesmo aqui, aliás. Outra diferença entre o C40 e o XC40 é que o C40 traz sempre esse teto panorâmico de vidro aqui, que dá uma clareada ou marejada aqui para quem senta no banco de trás. O teto não abre e não tem nem a cortina. Ele funciona mais ou menos como aquelas lentes transition de óculos, sabe? Que quando você sai no sol ela dá uma escurecida. Então automaticamente aqui ele filtra os raios UVA e UVB, escurecendo mais ou menos conforme a claridade lá fora. É sensacional. Gostou do C40 Recharge? Gosta da ideia de um SUV Premium 100% elétrico e está se perguntando quanto vale o show? 419.950, o popular 420 paus, ou seja, 10 a mais que o XC40 Pure Electric. Por essa diferença você leva não só o visual mais esportivo aqui de SUV Coupé, mais bonito também, na minha opinião, como cor exclusiva Fjord Blue nesse caso aqui, e até uma melhorazinha de desempenho, tanto nas acelerações, 0 a 100 vem aqui em 4,7 segundos, quanto até na autonomia, que no ciclo europeu chega a 444 km, tudo isso fruto da aerodinâmica melhorada. Que concorrência você deve estar pensando? Bom, hoje se você quiser um SUV 100% elétrico de marca Premium no mercado brasileiro, nessa faixa dos SUVs que a gente chama aqui de médios, mas nos Estados Unidos é o segmento de SUVs compactos, o segmento C. As suas opções são o Volvo C40, o Volvo XC40 e só. Sim, as alemãs tradicionais concorrentes da Volvo ainda não têm nada 100% elétrico nessa faixa. Elas têm sim o Audi e-tron, o Mercedes EQC, está chegando também o BMW iX, mas são carros bem maiores e, portanto, bem mais caros, todos aí na faixa de R$600 mil. Por esse preço aí de 419 mil, a Volvo do Brasil espera vender na faixa de 200 carros no lote inicial. Pode parecer pouco, mas o Volvo XC40 é hoje o carro premium mais vendido da Europa. Sim, vende mais do que qualquer modelo de BMW, Audi ou Mercedes. É um carro que vende 120 mil unidades por ano, 10 mil unidades por mês. E esse cara aqui, essa plataforma elétrica, é a sucessora do XC40. Então o C40 tem sim uma responsabilidade de volume de ser o ganha-pão da Volvo na Europa e no mundo nos próximos anos. E quer saber mais uma coisa? Sabe qual é o carro elétrico mais vendido do Brasil hoje? O próprio XC40 Pure Electric está fazendo na casa de 100 unidades por mês, ou seja, mais de 1000 unidades por ano. Já é um volume bastante considerável. O que você acha que o C40 vai fazer no mercado brasileiro? Vai decolar? Vai ficar um pouco mais na sombra do XC40 no primeiro momento? Eu aposto na primeira hipótese. Beleza, galera? Deixa o like no vídeo, se inscreva em youtube.com/automaisoficial, entre diariamente em automaistv.com.br, que sempre tem novidades quentíssimas do nosso mercado, seja ele a combustão ou elétrico, e aguardem porque sim, muito em breve a gente vai trazer uma avaliação ainda mais completa do C40 Recharge Pure Electric em movimento. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.
Em 1516, na Baviera, nascia a Lei da Pureza da Cerveja. Mais de 500 anos depois, a Cerveja Império continua seguindo essa tradição. Com água de qualidade, até 3 puros maltes importados e o incrível lúpulo de Hallertau, nas versões Pilsen, Gold e Lager. É especial, é puro malte, é Império. Se beber, não dirija. Desenvolver um carro novo dá muito trabalho e custa caro. Por isso tem um monte de marca que apela para parcerias para poder diminuir os custos, mas tem algumas que ficam com uma preguiça e pegam o carro dos outros e só enfiam seu logotipo lá. Hoje eu vou contar 5 exemplos dessa preguiça automotiva e da redução de custos. A primeira geração do Chevrolet Tracker não passava de um Suzuki Gran Vitara com gravatinha dourada. Era só isso mesmo. No comecinho dos anos 2000, a Chevrolet não tinha um SUV compacto para concorrer com o EcoSport. Aí ela foi lá na Suzuki, pegou o Gran Vitara para si e enfiou o logo na frente. Na época, a Suzuki vendia o Fan na Argentina, que nada mais era que o Chevrolet Celta com o S da Suzuki na frente. No caso do Tracker, ele tinha o logotipo da Chevrolet nas rodas de liga leve e na dianteira, nem na traseira aparecia o logo da marca. Ironicamente ou não, Tracker e Vitara foram vendidos juntos por muito tempo, mas o carro da GM sempre vendeu mais. Toyota e Suzuki assinaram uma parceria não faz muito tempo. A ideia é que a Suzuki venda os carros da Toyota na Europa e a Toyota venda os carros da Suzuki na Índia. O problema está no lado Toyota da história. O hatch Glanza e o SUV Urban Cruiser nada mais nada menos são do que o Suzuki Baleno e o Vitara Brisa com o logotipo ovalado da Toyota e nada de diferente para os irmãos da Suzuki. A real é a Toyota que teve preguiça de mudar os carros, porque a Suzuki lá na Europa vende o Across e a Suace, que na verdade são o Toyota RAV4 e a Perua Corolla, com visual dianteiro bem diferente dos modelos originais. Antes de fazer direito com logos e com pointer, a Volkswagen deu uma aproveitada meio ruim no Escort. Nos tempos da Auto Latina, a Volkswagen lançou o Apollo, que nada mais era do que um Verona com logotipo trocado, lanterna escurecida e rodas um pouquinho diferentes. Ninguém conseguia justificar a escolha do Apollo sobre o Verona, tanto que o modelo da Volks morreu 2 anos depois do lançamento. E, ironicamente ou não, a Ford e a Volks vão começar a trabalhar juntas, tanto que a nova geração da Ranger e da Amarok estão sendo desenvolvidas juntas, mas elas prometem que não vão ser idênticas e cada uma vai ter sua personalidade. Não vai ser o Apollo picape de novo, não. Os carros da Subaru são conhecidos por ter motor boxer, tração integral o tempo todo e um comportamento um pouquinho mais esportivo. Aí um dia eles acharam que era uma boa ideia ter uma minivan. Ao invés de fazer algo baseado na empresa, eles foram lá na porta da GM, bateram e falaram assim: "Ô, me presta a Zafira aí?" Lançada em 2001, a Subaru Traviq não era nada diferente da sua equivalente da Chevrolet. Era uma Zafira com o logo da Subaru e nem a grade frontal era diferente. De tão preguiçosa que a Subaru foi, eles não se deram nem ao trabalho de colocar o logotipo deles na traseira. No mundo todo, a Dodge é conhecida por ser uma marca bem americanazona, sabe? De esportivos e muscle cars. Mas lá no México, ela é uma verdadeira bagunça. Por anos, vendeu carros da Hyundai só trocando o logotipo. Mas de uns tempos pra cá, ela ficou com tanta preguiça que nem tirou o Hzinho da Hyundai de lá da frente. Depois a parceria com a Hyundai acabou e entrou a Stellantis. Com isso, a Dodge começou a vender alguns carros da Fiat, como o Siena e o Tipo. Agora a coisa piorou porque o sedã de entrada deles nem carro da Stellantis é um Mitsubishi Atrage que é vendido como Dodge Attitude. E as coisas ficam ainda mais complicadas porque esse ano a Dodge do México vai começar a vender o novo Journey, que é um SUV chinês com grade da Dodge. Que outra marca foi preguiçosa na hora de fazer um carro que você lembra? Conta pra gente nos comentários. E qual desses 5 exemplos é o pior de todos? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Até a próxima! Amigos do Automais, falamos mais uma vez do Autódromo José Carlos Passe em Interlagos e hoje, dia de diversão, né, Cássio Cortez? É, Marcelão, na verdade, assim, como jornalista automotivo, a gente tenta sempre ser imparcial. O que
que não significa que a gente não possa ter opinião. E eu tenho uma opinião muito forte, que é a seguinte: plataforma 718 da Porsche, seja o Boxster conversível, seja o Cayman Coupé, é o carro de rua mais legal que tem dinamicamente em pista. Pronto, falei! Como eu não andei ainda, eu vou andar agora. Deixa eu ir primeiro, então? Vai primeiro lá e me dá o seu diagnóstico, ver se você concorda. Então vai. Eu vou pra sombra aqui. Motorzinho Boxer 4.0 de 6 cilindros, chama alto, 400 cavalos de potência, mas a Porschinha estilinga até 8.000 giros, é bem divertido. De 0 a 100 esse carro faz em 4 segundos e limitado eletronicamente a 250 km por hora. Esse foi o carro que salvou a Porsche nos anos 90. E olha, a dinâmica dele de pista é impressionante. É muito divertido. Realmente a adrenalina vai lá em cima, muito gostoso o carro. ...200, 210, 215, 220 e acabou a pista. E olha que eu tinha acabado de gravar um esportivo, não vou falar de que marca, mas... Aí você entra num Porschinho baixinho, na pista isso faz muita diferença. Aí você vê o equilíbrio do carro, esse motor central traseiro. O carro é muito equilibrado. Segunda marcha, 120. Terceira marcha, 150, 160, 170. Quarta marcha, pé cravado. 200, 210. Quinta marcha, 225, 230 e freia, que senão acaba a pista. Ô, saudade que eu tava de fazer isso aqui em Interlagos. O carro é realmente muito gostoso. De chão é impressionante o chão que esse carro tem. É, Cassião. Que te pareceu? Nossa, você tinha razão. Cara, impressionante. Sai com um sorriso no rosto, já... Tem um 911 Turbo branco que o cara deve ter passado nervoso, hein? É impressionante o quão rapidamente você fica muito confiante no carro, né? Porque ele é muito orgânico. Com né? certeza, mas é o que você falou, dinamicamente é impressionante esse motor traseiro central, né? O Porsche, eu já corri de Porsche, o GT3, você tem, é meio martelão sem cabo, né? A traseira tá sempre tentando te passar ali e aqui é impressionante. A aerodinâmica do carro é incrível mesmo, brinquedaço. Ele aceita até mais potência, né? É verdade. Bom, agora deixa eu brincar também, né? Que eu mereço. Alegria, alegria estar em um Porsche na pista. Tô colocando aqui no Sport Plus. Esse carro é um carro tão no chão, tão coerente dinamicamente, que eu vou fazer algumas frases fortes. Primeiro, ele é o carro mais coerente dinamicamente que existe, na minha opinião, quando você fala de carro de rua. Porque sim, ele é quase um carro de corrida, no sentido do comportamento dinâmico. Tem um irmãozinho saindo aí na frente. Então, com esse carro aqui, por exemplo, você desliga o controle de estabilidade de tração sem medo, porque ele é muito previsível, é um carro que... A plataforma 718 em geral é uma plataforma que dá a sensação de que se você der uma depenadinha no interior e meter um pneu slick, você não precisa fazer mais nada para levar o carro para a pista.
Claro que, já que a gente está tendo a chance aqui de reclamar de barriga cheia, gostaria eu de... Dá uma baixadinha no ar aqui. Gostaria eu de experimentar um manual, né? O GTS existe lá fora como manual, mas o ponto é que esse ronco é imbatível. A gente tem um PDK de 7 marchas aqui, porque aqui a gente tem o motor 4.0 aspirado, boxer 6 canecos. Aqui a gente tem um verdadeiro esportivo raizão, old school mesmo, nesse sentido, porque a gente sabe, né, o downsizing, a coisa toda. O que o maninho aqui vai querer fazer? Tudo ficou turbinado, até o Porsche Carrera base, né? Ficou turbinado. O Boxster base, que historicamente tinha motores 6 cilindros, morfou, né, para um 2.0 turbo, 4 canecos, então é legal demais. E aí na frente a gente tem um GT4, né, que é justamente esse mesmo pacote que a gente tem aqui, que é o pacote de motor 4.0, 6 canecos, aspirado, 400 cavalos, 42 kg de torque, num pacote bastante leve, né? Bastante leve dentro da realidade atual, né? De carros muito pesados, está falando de um conversível que sempre tem muito reforço estrutural. Mas é um carro de 1.400 quilos, né? Isso é luxo hoje em dia. E gira 8 paus, né? O que mais você quer da vida? Dando espaço aqui no café. Quinta marcha. Interlagos é... Olha, mas a gente vai bater 235, 237. Sempre com carro de rua a gente tem que ser gentil nos freios, né? Nessa frenagem aqui do fim da reta. Vocês viram a rapidez do PDK, né? Pra gente passar de segunda para terceira ali no meio do S do Senna. Eu vinha falando que a gente tem que ser gentil na frenagem. E aí eu uso muito a segunda marcha para ajudar o carro a parar ali, né? E aí para você poder dar o pé na segunda perna, inevitavelmente você precisa fazer essa troca de marcha no meio do S do Senna. E isso quando você está num carro de corrida com câmbio manual, por exemplo, na Gold Classic, é um pouco trabalhoso, né? Com esse carro aqui, vocês viram, é só dar uma encostadinha ali, o seu problema, a sua vida está resolvida. Olha o que carrega de velocidade aqui no Laranjinha. Enfim, como eu vinha dizendo, na minha opinião, essa plataforma 718 da Porsche, nas variantes GTS, são o carro de rua mais equilibrado, mais capaz, que mais inspira confiança rapidamente. Você vê que eu tô com o controle de tração e estabilidade aqui todo desligado, mas quando eu dou o pé na saída aqui, ó, a curva mais lenta de Interlagos, Bico de Pato, dei o pé cheio já na saída do Bico de Pato, óbvio, já desenrolando o volante, né? Mas a traseira não dá uma escapadinha, o carro tá o tempo todo fazendo o que ele, entre aspas, deveria estar fazendo, né? Então é um carro que vai te... Ó. É um carro que te inspira muita confiança. Até quando a traseira dá a desgarrada como deu ali, eu controlo aqui, conversando com vocês, rindo. Para falar uma frase forte, eu diria que praticamente qualquer outro carro de rua, 235, dá para frear bem mais dentro aqui, galera, mas eu também não quero que o pessoal da Porsche Brasil depois não queira mais emprestar carros pro Alto Mais e pro Cascortes. Eu ouso aqui colocar uma frase bastante forte, que é a seguinte: qualquer outro carro de rua, ou praticamente qualquer outro carro de rua, que não os Porsche 718, na pista são adaptações, são tipo o que dá para fazer. Mesmo carros muito rápidos, você está sempre numa espécie de comprometimento, porque são muito pesados, ou porque são muito dianteiros, ou porque falta gripe, ou porque o comportamento não é tão progressivo assim. Aqui não, aqui tudo é orgânico, lógico, aqui é tudo quase que a prova de idiotas, vamos chamar assim. E
quando você junta esse chassi muito benigno, muito equilibrado, com o motorzão 6 caneco aspirado, aí você tem uma combinação muito, 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 muito imbatível. Eu já brincava antigamente, né, que quando a casa antiga chegasse num número X de inscritos, eu compraria o Macan GTS, porque eu acho que é o Sandero RS Stepway da Porsche. Mas eu posso dizer que quando a gente fala aqui de 718, ó, cheguei quente na junção aqui, ó. Vem, velho. Fica comigo. 911 vai pra box. Vai pra box? Track Day a gente nunca sabe, né? Decidiu? Então, é embaixo. 911 GT3, lindaço aí, essa cor amarela. Mas pra mim, se fosse o meu dinheiro para eu colocar na minha garagem, olha, em qualquer carro aí da Porsche, me parece que a linha GTS é sempre o melhor balanço entre performance e usabilidade, né? São o extremo de esportividade sem se tornarem impraticáveis de serem usados diariamente, né? Quando você pula para um Cayman GT4, para um 911 GT3, você está tendo carros muito hardcore. O próprio Boxster Spider, né, é um pouco essa versão um pouco mais extrema que até te entrega um pouco mais de performance. Ou quando você fala aí na linha 911, sei lá, um 911 Turbo S, eles vão te entregar muito mais performance, mas um 911 GTS, ele vai ter um balanço entre performance e conexão homem-máquina, né? Até porque a Porsche está mantendo essa linha de trazer os motores ou manter os motores aspirados na linha GTS e ao mesmo tempo são carros muito utilizáveis no dia a dia. Então, para o meu gosto, para o meu dinheiro, que infelizmente não é suficiente para isso, mas se eu dinheiro sobrando tivesse, Porsches GTS estaria eu comprando, especialmente como um brinquedão de final de semana, o Boxster GTS. E olha, talvez até nessa cor aqui, Night Blue, esse azulzão escuro, tá bonito demais. Vem, vem! Quando você carrega bastante na junção aqui, você sente bem o comportamento do carro de motor central, né? Que na apontada ele já começa a querer a traseira passada a dianteira, mas é tudo, como eu vinha dizendo, muito benigno, muito orgânico, é uma coisa que nunca te assusta, né? E isso é legal demais. E aí? Olha, todo ano começa e eu faço umas continhas para ver se um Boxster cabe na minha conta bancária, na minha garagem. Nunca cabe. As contas nunca dão certo, mas um dia, quem sabe? Quem sabe, não com tem certeza. nada tão legal em pista para mim. O 911, como você falou, o carro é mais potente, é mais rápido, mas ele não é tão instintivo, tão lógico assim como o 718. Não, com certeza, em matéria é impressionante, ainda mais pra gente que tem experiência na pista, você vê um carro tão grudado, sem ficar escorregando de dianteira, sem ficar escorregando de traseira, o carro acertadinho, você vai, ele entra, acredita, realmente é um projeto muito bem feito. Dá a sensação que se você depenar o interior, meter o pneu slick, vai pra pista vai correr. classificando, vai correr, nada, com né? certeza. E aí, você gostou? Então aproveita, deixa seu comentário. Se não está seguindo a gente, já começa a seguir, ativa notificações e venha se divertir junto com a gente, não é, Cassiano? É verdade, entra lá também em automaistv.com.br para saber de todas as novidades do universo automotivo que a gente ama tanto, especialmente num dia como hoje. É isso aí. Valeu, gente! Infelizmente, o Auto Mais de hoje está chegando ao fim. Espero que você tenha curtido tudo que viu. Espero que tenha dado uma animada aí no seu domingão. Mas não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo domingo aqui na Band Esportes e, claro, ao longo de toda a semana nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Se ainda não está seguindo, passa lá, começa a seguir, ativa as notificações e você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso segmento. Espero que você tenha uma semana nota 1000 com muita saúde e até a semana que vem. Valeu, gente!
Automais, um oferecimento. Cerveja Império Puro Malte. Água, malte e lúpulo na receita perfeita.